Colossenses 2, versículo 6. Vocês estão bem aí? Colossenses 2, versículo 6 diz assim: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Fala comigo, receber. Fala comigo, andar. São duas coisas diferentes. Receber é uma coisa, andar é outra. Ele fala assim, Paulo está falando para a igreja de Colossenses: assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus. Quantos aqui receberam o Senhor Jesus no teu coração? Levanta a mão. Você recebeu Jesus no teu coração. Glória a Deus. Ele fala assim: assim também andai nele. Uma coisa é você receber Jesus, a outra coisa é você andar nele. Faz sentido o que eu estou falando? São duas coisas diferentes. São dois verbos diferentes aqui. O verbo receber é um verbo, o verbo andar é um outro verbo. Ele está falando assim, são duas coisas que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é você receber. A outra coisa é você andar. Eu amo quando eu vejo pessoas atendendo o chamado para vir e ter salvação e receber Jesus no seu coração e nascer de novo. Eu amo quando eu vejo isso. Mas eu fico pensando quantas vezes nós estamos encarando o fato de pessoas receberem, levantando suas mãos para um apelo de salvação e vindo para frente para receber algo que é a salvação deles, um novo nascimento. A gente encara isso como, conseguimos, a linha de chegada. Quando na verdade é nada mais do que a partida. Faz sentido o que eu estou falando? Ele está falando assim, uma coisa é você receber, você começa muito mais, e não tem jeito de você começar melhor do que você começar a receber. Agora tem uma outra coisa, andar nele. Eu não sei se você já fez uma prova de corrida, assim, correr na rua, que nem uma São Silvestre, ou uma prova de 10 quilômetros, ou de uma meia maratona. Alguém aqui já correu uma maratona? Levanta tua mão se você já correu uma maratona. Tem um maratonista aqui? Tem um aqui, só um? Será que tem mais alguém que... Cadê o maratonista aí? Levanta, fica de pé, maratonista. Cadê você? Você correu uma maratona? Aonde você correu a maratona? Qual? Caçapava. Vamos dar salve de palmas para o maratonista de Caçapava. Uau! Isso aí é compromisso. 42 quilômetros é bastante tempo. Quantos correram já uma meia maratona aqui? Meia maratona. Você já correu? Aí o Caçapava de novo. Meia maratona. Salve de palmas para ele. Quantos de vocês, tá bom, meia maratona é 21 quilômetros, quantos de vocês já correram 15 quilômetros? São Silvestre. Eu também já corri a São Silvestre. Palma para nós dois aqui, é isso aí. Quanto foi teu tempo? O teu tempo na São Silvestre? 1h10. É rápido pra caramba, eu corri em 1h34. Você ganhou de mim. Eu vou contar para vocês, eu corri a São Silvestre já 3 vezes, eu vou contar para vocês, a minha primeira vez que corri a São Silvestre eu tinha 16 ou 17 anos de idade, e eu tava treinando para isso. A outra vez que eu fui correr a maratona, ou melhor, a corrida de São Silvestre, eu devia ter uns meus 25 anos de idade. E a última vez que eu corri a São Silvestre foi 2 anos atrás. Eu estava com um amigo meu de Belo Horizonte, dormindo lá em casa, ele estava visitando, passando as festas lá em São Paulo comigo. Eu acordei e eu falei assim para minha esposa: Júnia, hoje é São Silvestre. Ela falou assim, eu sei. Eu falei, o nosso amigo mineiro aqui, ele não conhece São Paulo. E se a gente levar ele lá para São Silvestre? Daí a Júnia olhou para mim e falou assim, e se a gente correr a São Silvestre? Eu falei, Falei, mas o que a gente não fez inscrição? Ela falou assim, não precisa fazer inscrição. Você não vai ganhar medalha, mas você pode correr a São Silvestre. Ela falou assim, eu vou correr a São Silvestre. E a minha esposa falou assim, eu vou correr a São Silvestre. Eu falei, cara, então eu não posso ficar de fora. E eu, para não passar vergonha na frente do meu amigo, eu falei, vamos correr a São Silvestre? Ele falou assim, vamos. Então, nós 3 fomos correr a São Silvestre. A gente acordou, dia 31 de dezembro de 2014, e a gente foi correr a São Silvestre. A gente parou o nosso carro lá perto da Paulista, onde era a largada. Eu saí, a gente estava lá de tênis, estava de short, estava pronto, sem inscrição. Eu ia entrar no meio do negócio, sem número, sem nada. A gente ia correr, meio que, a gente ia correr lá de gaiato lá, mas a gente não ia ganhar nada, mas só para falar que a gente correu. Daí eu estava lá, eu estava alongando, daí eu estava pensando, eu estou com um probleminha aqui no meu joelho. E eu falei assim para esse meu amigo, ô Natan,
assim, ó, o legal da São Silvestre é a largada. A corrida em si não é tão legal. O legal é a largada. A gente não fez a inscrição. Vamos fazer o seguinte, eu falei, vamos correr a largada, daí a gente sai, pega um táxi, volta aqui pro carro e a gente vai para casa. Que tal? Ele falou assim para mim, cara, eu tô com você, o que você quiser, gente. Vamos então, vamos correr a largada. E daí a Júnia falou assim, faz o seguinte, eu vou correr mais devagar, vocês saem correndo na frente, a gente se encontra, eu tô com o celular aqui, eu ligo para você, você para aí, pega um orelhão e liga cobrando meu celular, que eu vou ficar com meu celular. Falei, tá bom. E eu falei assim, então Natan, eu e você, a Júnia vai ficar lá atrás, vamos lá, vamos embora. E eu falei assim para ele, ó, vamos fazer o seguinte, corrida 15 quilômetros, vamos fazer 2 quilômetros? 2 quilômetros tá bom, cara, o que você falar, eu tô com você, ele falou para mim. Tudo bem, então vamos embora. Daí, eu não sei se você já viu na televisão São Silvestre, tinha todo mundo lá com as suas fantasias, tinha um cara lá que era vestido de Falcão, tinha um cara que era o Ayrton Senna, o cara tinha literalmente um carro de Fórmula 1 que ele montou assim, e ele saía correndo com macacão e capacete do Ayrton Senna, tinha todos os tipos de gente, tinha até, tinha um cara que era vestido de Lula, tinha todo tipo de gente, na época ele não tinha aquele Lula lá do 171, mas ele estava de Lula, e ele estava correndo. E daí a gente se divertia, a gente ficava rindo, olha lá aquele cara lá, e ficava rindo das fantasias e largada, a buzina tocou, saímos correndo, e a gente ia rindo, a gente ia olhando as pessoas, ele estava se divertindo, de repente começou a bater um cansaço, e eu percebi, a gente só correu 500 metros, só foram 500 metros, mas vamos embora, eu pensei, vamos mano, 2 quilômetros, o joelho tá ruim, mas vai aguentar. E a gente foi lá 1 quilômetro. E eu olhava para o meu amigo Natan. E aí, Natan? Ele, pô, da hora, cara, legal. Eu tô curtindo essa experiência de São Silvestre. Falei, legal. 1,5 quilômetro, eu tô quase morrendo. E deu 2 quilômetros. Eu falei assim, Natan, 2 quilômetros. Ele falou assim, você quer parar? Eu falei, você quer parar? Daí ele falou assim, cara, eu tô com você. Eu pensei, o ego falando, você vai desistir agora? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos mais 1 quilômetro? Tô de boa, estou com você. E a gente correu mais 1 quilômetro. Chegamos no 3º quilômetro, eu falei, e aí Natan, como é que você tá? Tô bem, cara, e você? Tô bem. Vamos para 100 quilômetros? Vamos para 100 quilômetros. Corremos até o 5º quilômetro. Daí nessas alturas, você está no 5º quilômetro, os caras de fantasia, eles já desistiram do caminho, eles já pararam. Agora só tem os caras que estão treinando para correr São Silvestre. A gente entra no 6º quilômetro, 7º quilômetro. Eu falei assim, cara, 7º quilômetro. Eu falei para o Natan, já estamos no 7º quilômetro, cara. A gente vai chegar daqui a pouco para 7.500 metros, cara. Isso quer dizer metade da São Silvestre. Já é uma coisa muito legal para você poder falar lá para tua terra, lá dos mineirinhos lá, metade da São Silvestre. Ele, se você quiser parar, eu paro, senão eu posso continuar. Falei, lógico que eu posso continuar, Vamos fazer então 10K, né? Eu tô acostumado a correr 10K, vamos correr 10K. E a gente continuou correndo para 10 quilômetros. Quando eu cheguei em 10 quilômetros, eu falei, e aí Natan, você tá bem? Ele, tô bem. Ele falou assim, você quer parar? Eu falei, não, estou só perguntando, estou preocupado com você. Não se preocupe comigo não, eu estou bem. 10 quilômetros. Ele falou assim, você quer correr até mais o quê? Você quer fazer só mais um? Vamos fazer o seguinte, vamos continuar correndo? Eu falei para ele, a hora que você quiser parar, eu paro. A gente pode parar, eu sei aqui um ponto de táxi aqui, a gente pega aqui o táxi, a gente volta lá para Paulista, a gente pega o carro e vai embora para casa. Tudo bem, mas eu estou bem. Então tá bom. A gente foi, 10 quilômetros. Deu 11 quilômetros, eu só olhando para ele e ele. Continuando correndo. E daí chega na parte mais famosa da corrida da São Silvestre, que é a subida da Brigadeiro. Quantos já ouviram falar da subida da Brigadeiro? Essa parte é onde você, assim, só os caras que estão treinados vão conseguir subir. E todo mundo já estava falando, você estava correndo, o pessoal está gritando, está berrando, está falando, está conversando. Tem uns que estão bem em forma, os caras estão conversando de boa. Tem outros caras lá que estão quase morrendo, já está com cãibra. Mas você tem de tudo. A gente está quase chegando na Brigadeiro. E daí tem eu começo a ver que tem um grupo de uns 6, 7 senhores. Eles deviam ter seus
70 anos de idade e os caras estão correndo. Falei, não acredito, cara. Você tem aí os da melhor idade lá na frente e eu tô aqui atrás deles. Daí eu comecei, Natan, vamos pegar aquela velharada toda lá. Vamos lá, Natan, vamos lá, a gente não pode ficar atrás desses velhos. A gente começou a acelerar o passo. E para pegar os caras estava difícil, porque os caras estavam no ritmo acelerado. Estava chegando perto deles, um senhorzinho ficou para trás e falou assim para o outro: vai lá e pega brigadeiro. Aí ficou mais dois para trás. Falaram para o outro cara lá: vai lá e pega brigadeiro. Tinha só mais 2 senhores sobrando. E a gente lá junto com eles, correndo. De repente a gente entra na brigadeiro. A gente entra junto com esses 2 senhorzinhos. Eles deviam ter seus 74, 75 anos de idade. E os caras estão correndo, subindo a brigadeiro. Você olha aqui, tipo, 2 quilômetros de subida, assim, meu Deus do céu, como a gente vai subir esse negócio? E eu falei assim, Natan, olha pro chão e vai embora, cara. Acha o teu ritmo e vai embora. E eu correndo aqui, e eles mais ou menos perto, onde está aquela bateria lá. E de repente, um senhorzinho começa a conversar com ele mesmo. Vamos! Eu tô achando que tá engraçado. Até eu escutar ele falando: ah, brigadeiro! Cadê você, brigadeiro? E ele tá subindo, e o cara tá acelerando o ritmo. Cadê você, brigadeiro? Você não é nada pra mim, brigadeiro. Ah, brigadeiro. E o cara subindo no mogás, daí ele começou a acelerar. Eu falei, caraca, esse velho aí é ninja. E eu comecei a correr atrás dele. E ele, ah, brigadeiro. E daí ele começou a apontar pro asfalto. Brigadeiro, cadê você? Cadê você, brigadeiro? E o cara foi subindo 2 quilômetros, berrando no asfalto, perguntando, cadê você, brigadeiro? Ele fez a direita na Paulista junto com a gente. E a gente terminou junto a corrida com esses senhorzinhos. Eu fiquei parando e falei assim, não acredito que esses caras terminaram junto com a gente. Daí eu fiquei lá ofegante, ficava olhando. E os senhorzinhos, depois os outros 3, 4 que ficaram para trás, chegaram. Eles estavam se cumprimentando, e eles estavam perguntando, como é que foi na brigadeira? Pô, tava de boa, o outro cara tava com um pouco de cãibra. E eles estavam conversando sobre a brigadeira. E na hora veio para mim a imagem de Paulo, falando para Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei minha carreira e eu guardei a fé. Sabe, quando eu começo a ver, eu escuto essas palavras de Paulo para Timóteo, eu sempre lembro daqueles senhores, os 2 senhores que terminaram a corrida junto com a gente. Eles não simplesmente combateram um bom combate, eles terminaram a corrida e eles guardaram a fé. Esse mesmo Paulo que fala isso, combati o bom combate, guardei a carreira, então melhor, terminei a carreira e guardei a fé, é o mesmo Paulo que fala assim, você recebeu, você começou correndo, você deu a largada, mas deixa eu falar uma coisa, você quer encarar os brigadeiros da tua vida? Você quer ter vitória nos brigadeiros da tua vida? Você vai ter que aprender a andar nele. E olha só que ele continua aqui no versículo 7. Assim também andai nele, enraizados, edificados e confirmados na fé. Agora, eu poderia ficar aqui muito tempo falando para você o que significa você estar enraizado, e o que significa você estar edificado, e o que significa você estar confirmado na tua fé. Mas basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que quando Paulo fala sobre uma jornada cristã, ele está falando assim, o começo começa quando você diz sim para Jesus. Mas isso com certeza não é a linha de chegada. Sabe, o que eu estou querendo dizer aqui é que Paulo, ele está falando, se você não tiver uma visão de vida, e não só uma visão de vida, mas uma estratégia de como você viver a tua vida, você não vai combater o bom combate, você não vai terminar a carreira e você não vai guardar a tua fé. Ele está falando assim, deixa eu te dar uma estratégia, você tem que correr a tua corrida enraizado, edificado e confirmado. Sabe, e quando eu penso na minha vida como o meu tempo que está aqui nessa terra, eu também estou pensando no meu tempo quando eu estava solteiro. Quando eu estava solteiro, eu tinha uma ideia do que eu queria quando eu casasse, certo? Todo mundo tem isso, se você quer casar. Se você não quer casar, não tem problema. Você deve ter uma visão do teu celibato, se você é chamado para o celibato. Mas se você não é chamado para o celibato, você tem uma visão, é isso que eu quero ter quando eu casar. E sabe, o que eu tenho meditado em cima disso é que
Sabe, eu queria que você abrisse comigo aí num outro versículo, Provérbios 29, 18. Na verdade, se você puder, só escuta, se você não chegar lá, porque eu quero já ir direto para esse texto. Fala assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Uma outra tradução diz: onde não há visão profética, o povo se corrompe, mas como é feliz quem obedece à lei. A mensagem, que eu também gosto às vezes de ler, é uma versão um pouco mais coloquial. Ela fala assim: a versão dela desse versículo: se as pessoas não enxergam o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmos. Se as pessoas não enxergam o que Deus está fazendo, elas vão tropeçar em si mesmas. Se as pessoas não tiverem uma visão profética, elas vão se desviar. Deixa eu falar uma coisa: se você não tiver uma visão daquilo que você quer, aquilo que você quer ter como uma família, aquilo que você quer para o teu tempo aqui na terra, você vai se desviar. Não porque você é uma pessoa má, ou talvez você seja mau, mas na maior parte das vezes, o que eu mais vejo quando eu vejo jovens que uma vez eram completamente apaixonados, o que eu mais escuto é, depois que eu prego, ou depois que eu estou num congresso, estou com alguns amigos meus, de repente bate alguns jovens na porta e fala assim: ei, tem um segundinho? Pois não, o que você quer? Cara, eu quero falar que Deus me marcou hoje, eu quero viver para Ele, eu vou viver meu chamado. Pô, glória a Deus. Depois de um ano, eu estou nas redes sociais e eu vejo o cara das férias dele fazendo tudo aquilo que Jesus não falaria para ele fazer. Cadê aquele papo que você queria servir a Deus, que você queria estar apaixonado por Ele, que você está pegando chamas em fogo, o seu coração está pegando fogo por Jesus? Cadê esse teu papo? Não é porque a pessoa quis se desviar, não é porque a pessoa ela teve, sabe, uma maldade dentro dela, que ela fala assim: eu vou falar assim lá, mas depois eu vou me desviar. Na maior parte das vezes é porque a pessoa não tem uma visão profética daquilo. Daquilo o quê? Daquilo que Deus tem para você como família um dia, um chefe de lar, de você como uma esposa, ou de você como um simples cidadão do reino aqui na terra, fazendo uma diferença. Eu estava pensando sobre esse versículo aqui, versículo 2 Timóteo 1:8. Se você chegar lá, você chega; se não chegar, só escuta. Olha só o que está escrito. Mesmo Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Paulo falou uma coisa muito interessante, muito similar ao que ele falou para Colossenses. Esse mesmo poder de Deus que te salvou, quem aqui é salvo? Esse mesmo poder de Deus te chamou. Você sabia que você pode viver salvo e não chamado? E você também pode viver salvo e chamado. E não só chamado com qualquer chamado. Ele fala com uma santa vocação. Fala comigo: santa vocação. O que quer dizer uma santa vocação? Será que é um chamado para você se tornar um padre? Será que é uma vocação tão santa que você vai se trancar num convento? Eu pensava quando eu era pequeno, quando eu li esse texto: santa vocação, uma coisa tão santa. A realidade é que, se for ver o texto original, o que é uma santa vocação, nada mais é do que um chamado, uma vocação separada para você. A palavra santidade é separação. Em outras palavras, o que Paulo está falando é: você foi salvo pelo poder de Deus. E o poder de Deus não para aí, ele só começa aí. Ele está falando assim: ei, eu estou te chamando para você me receber. E depois que você me recebe, eu faço um convite. Você quer andar comigo? Eu faço outro convite: você quer correr comigo? Eu tenho uma corrida para você. Se você quiser, você pode correr a corrida, combater o combate e terminar isso tudo que é o teu tempo aqui na terra, guardando a tua fé. Você quer isso? Eu tenho uma visão profética para você. Eu tenho um plano para a tua vida. Você quer isso? Sabe, eu não sei se você está entendendo que você pode viver salvo nessa terra, com uma cadeira cativa no paraíso, e você nunca viveu o teu chamado aqui nessa terra.
Olha só o que Paulo continua dizendo para Timóteo: segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora, é óbvio que aqui esse texto está dizendo respeito à graça comum, a graça que está disponível a todo aquele que crê. Mas eu também creio que nesse texto ele está se referindo a um propósito e uma graça específica. Você sabia que você tem uma graça específica de Deus na tua vida? Olha para a pessoa que está do teu lado, rapidinho, olha para essa pessoa. Não olha para as duas pessoas, só escolhe uma e olha para essa pessoa. Agora, ou fica olhando, até fica bem constrangedor entre vocês dois aí. Tá olhando? Abrace um momento constrangedor, tá bom? Beleza. Você viu que você é diferente do que essa pessoa? Sim? Talvez vocês estão pensando, ainda bem. Você viu que você não é tão bonito quanto essa pessoa? Talvez você discorde de mim. A realidade é que você é diferente. Deixa eu te falar, quando eu me formei no terceiro colegial, ensino médio, eu me formei numa classe, na minha turma, metade eram asiáticos, tá? Então, 50% da minha classe eram asiáticos. Dos 50% nós tínhamos japoneses, coreanos e chineses. Então, desse grupo todo aí dos asiáticos, eu era o único que bombei em matemática diversas vezes. Eles falavam, Theo, você não é japonês? Eu falei, lógico que eu sou, meu nome é Hayashi, é japonês. Você pensa que é o quê? Alemão não é, é Hayashi. Não, você não é japonês, porque não existe na face da terra um japonês que é ruim de matemática e você é péssimo. Você deve ser um japonês do Paraguai, não é possível, cara. Eu era bom em história, eu era bom em filosofia, eu era bom em literatura. Eu fazia tudo que o asiático não fazia. Eu falava assim, eu tenho um propósito, uma graça específica para mim. Faz sentido o que eu estou falando? Deus te deu um propósito, uma graça específica que é tua. Você pode perguntar, por que eu sou bom em lembrar nomes das pessoas, que não é o meu caso? Você já está aquela situação que você fica, qual que é o teu nome? Pra gente que é cristão, a coisa mais fácil é porque a gente pode chamar as pessoas de irmão e irmã. E aí, irmão? Se eu te chamar de irmão é porque eu não sei teu nome. Se eu te chamar de irmã, também não sei teu nome. Mas, sabe, eu não sou uma pessoa que tem uma boa memória. Eu tenho um primo meu que o cara lembra de todo mundo. Desde a época, aquele cara lá, ele jogava com a gente lá, jogava tênis. Lembra naquele clube, lá naquele campeonato, lá em 1998? Pô, cara, eu não lembro, velho. Ele lembra. O primo dele é o fulano, que é dono daquela empresa. Eu não lembro, cara. Sabe, talvez você não saiba porque você é bom com... Talvez você é bom com números. Talvez você é bom com network. Talvez você é uma pessoa que você tem uma facilidade com instrumentos musicais. Você conhece aquela pessoa que pega qualquer instrumento que ela pega e ela toca, ela começa já a tocar e já começa a tirar um som. Sabe aquela pessoa? Eu odeio aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que pratica qualquer esporte que ela começa a praticar, ela é boa naquele esporte? Eu tinha um amigo meu, cara, que ele era o melhor jogador de futebol do nosso time. Daí ele falou assim, eu vou começar a jogar basquete. Em 2 anos o cara já era federado. Ele começou a fazer jiu-jitsu. Em 4 anos o cara pegou faixa preta. Eu falei, cara, isso não é justo, Deus. Você já conhece esse tipo de gente? Tipo, não é justo, cara. Sabe, cada um tem uma graça específica. E eu tenho certeza, se você, sabe, tem pessoas que estão olhando para você e falam assim, cara, que graça que você tem. Que dom que você tem. Isso não é justo, Deus. Faz sentido? Paulo está falando assim, ó, você não foi só salvo, você foi chamado. E não foi só chamado, eu tenho uma vocação que é separada para você. E para essa vocação que eu tenho separada para você, eu te dei graças para isso. Eu te dei talentos para isso. Por isso que muitas vezes a pessoa vem e pergunta, Theo, qual que é a vontade de Deus na minha vida? Talvez a primeira coisa que eu pergunto é, você é bom no quê? Cara, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu sou um bom vendedor, eu sou uma pessoa, eu gosto de falar, eu converso, você tem paixão para quê? Eu creio muito que Deus é aquele Deus que é tão bom, que Ele te chama para algo e Ele efetua o querer e o realizar. Em outras palavras, Ele te dá uma paixão para aquilo que você é chamado. Então, às vezes você está perguntando, qual que é o meu propósito de vida? Você é bom no quê? Você tem uma paixão para quê? O que você faz que te faz sentir mais vivo?
Eu te garanto que tem a ver com o teu chamado, com tua santa vocação. E Paulo está falando assim, Timóteo, veja bem, sabe, o poder de Deus, ele não vem só para te salvar. O poder de Deus não é só para você aceitar. O poder de Deus é para você poder andar com Jesus. O poder de Deus é para você viver a tua santa vocação. Não fique só salvo, viva chamado. Faz sentido? Não viva só salvo, viva chamado. Atos 17, 26, Paulo, abre lá comigo em Atos 17, 26. Isso aqui é Paulo falando. E Paulo fala assim, aqui ele está falando com um povo extremamente idólatra, um povo que tem tantos ídolos, que um dos ídolos se chamava o Deus desconhecido. E Paulo pega esse gancho então para evangelizar esse povo e diz assim sobre esse Deus desconhecido: de um só, isso aqui ele está se referindo a Deus. Ele fala assim, de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Fala comigo, tempos. Fala bem forte, tempos. Fala lugares. São duas coisas que Paulo fala que Deus já determinou. Olha o texto. Tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Por que você não nasceu na Idade Média na Inglaterra? Porque ele determinou os teus tempos e os lugares exatos onde você deveria estar. Por que você não nasceu em 1930 e alguma coisa e esteve vivo durante a ditadura militar no Brasil? Porque Deus determinou para você nascer no ano que você nasceu, para você estar vivo em 2016 e estar aqui em Águas de Lindóia. Faz sentido? Você pode perguntar a Deus, por que eu não nasci na época de Abraão? Por que eu não estava lá junto com Moisés, tirando o povo de Israel do Egito? Porque Deus quis que você estivesse aqui em 2016. Que Deus quis que você vivesse no Brasil. Que Deus quis que você fosse brasileiro, se você é brasileiro. Faz sentido? Deus determinou os teus tempos e os lugares. Tem uma tradução amplificada desse texto aqui que diz que os lugares exatos em que deveriam habitar, ele descreve como a geografia e limites na terra. Deus determinou a tua graça para o lugar onde você está. Deus determinou a tua graça para o tempo em que você está. Faz sentido? Deus tem algo para você que é para você viver hoje, aqui. Eu fiquei imaginando, sabe, eu estava orando sobre isso outro dia, e eu comecei a falar assim, Deus, sabe, eu não sei se você já parou para pensar. Falei, Deus, eu quero entender os tempos e as estações como os filhos de Issacar. Sabe, a palavra de Deus fala que os filhos de Issacar, eles eram profetas porque eles entendiam os tempos e as estações. E muitas vezes o que eu falo para jovens que vêm pegar aconselhamento em relação a relacionamentos, eu falo, deixa eu te falar uma coisa. A coisa certa, em outro caso, a menina certa ou o cara certo, na hora errada, é a coisa errada. Você pode literalmente estragar uma coisa certa por você não conseguir discernir os tempos. Faz sentido? Eu tenho falado assim, Deus, não só nessa área de relacionamento, mas eu tenho falado, Deus, eu quero poder ter entendimento que tem certas coisas que o Senhor está depositando para mim. Sabe, tem portas que Deus abre, ou melhor, não vou nem falar que Deus abre. Tem portas ou oportunidades que estão surgindo na tua vida que você tem que ter o discernimento e falar, será que é o tempo e estação para entrar nisso? Não. Tinha um colega meu de ministério, e ele chegou e falou para mim assim, Theo, tem uma oportunidade ministerial que é gigantesca para mim e eu gostaria de compartilhar com você. Falei, que foi? Tem uma oportunidade de a gente se engajar num projeto que é isso. Ele começou a descrever e de verdade era algo que seria algo grande. É algo que ele sabia que o meu coração, eu já estava com desejo de participar de uma coisa dessa ou ser parte disso, ou liderar isso. E ele falou assim, tem como nós fazermos isso agora, eu estou com um contato, é só um telefonema e fechou. Vamos? Eu falei, se você sente de Deus que você tem que fazer isso, vai. Assim, eu não sinto paz que eu estou pronto para assumir uma influência desse tamanho hoje. Não. Se você sente que é teu momento, vai.
não é o meu momento. Eu tenho que saber discernir os tempos e as estações. Sabe, se você for só guiado por portas abertas e por oportunidades, sem ter entendimento que Deus já pré-estabeleceu o teu lugar, e Ele já pré-estabeleceu o teu momento, você vai poder talvez queimar muita coisa que é o certo de Deus, por você não entender qual que é o teu tempo, Deus, e qual que é a minha área de influência, aonde está a minha graça. Eu fico brincando e falo assim, ó, se Deus te chamou para você atuar no Brasil, não se meta em tentar atuar no Chile, você não vai se dar bem lá. O que funciona para você aqui no Brasil não vai funcionar no Chile. Agora, quando Deus fala assim, ó, agora mudou-se a estação, a minha porta vai se abrir para você na América Latina inteira. Aí vai para a Argentina, vai para o Uruguai, vai para todo quanto é canto. Agora, se o teu tempo é Brasil, fica onde você está. E o que eu tenho entendido, sabe, às vezes a nossa mente talvez tão, Deus, eu quero tudo. Deixa eu falar assim, tem uma maneira como você faz isso. Discernindo os tempos e as estações. E uma das coisas que eu tenho entendido de Deus é, sabe, que Deus está nos chamando para crescermos, ser uma geração que vai crescer em sabedoria. Amém? Sabe, não basta só, sabe, hoje em dia, você tem aqui mais informação em 3 horas, na ponta do teu dedo, do que seus avós tiveram em suas vidas inteiras. Mas não quer dizer que nós temos sabedoria para utilizar a informação que a gente tem aqui. E utilizar a sabedoria tem tudo a ver com discernir o meu tempo e discernir a minha localização, a minha área de influência. Eu estava pensando sobre esse texto aqui, voltando sobre Provérbios. Eu tenho que falar assim, Deus, o texto diz, se as pessoas não enxergam o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmo. Eu tenho orado a Deus, eu não quero tropeçar em mim mesmo. Eu lembro daquele senhor subindo a Brigadeiro Luiz Antônio lá em São Paulo. E ele lá, cadê você, Brigadeiro? Eu falo assim, sabe, aqueles passos que eram firmes de um senhor de idade não tropeçaram. Eu falei, Deus, eu quero ser aquele que vai correr a corrida sem tropeçar. Eu quero enxergar o que o Senhor está fazendo. Eu quero enxergar como o Senhor está fazendo. O momento que o Senhor está falando é agora. Não é agora. Espera. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Eu creio que Deus está nos levando a um nível de intimidade com Ele, onde Ele fala assim, ó, eu vou te dar uma visão profética, mas deixa eu falar uma coisa, você não tira os seus olhos disso, e você vai entender quando que é o momento para você dar os passos para frente, e quando você tem que esperar. Sabe, eu tenho o meu pai espiritual, ele é um pastor africano, ele mora nos Estados Unidos, ele tem uma igreja lá, e eu servi ele por 5 anos como pastor de jovens lá na Carolina do Norte. Ele sempre falava para mim, Theo, no reino de Deus só existem 2 velocidades. Fala comigo, 2 velocidades. Ele fala, a velocidade é para e espera. Essa é a primeira velocidade que você tem que aprender. Então quando você vai dirigir teu carro, você sabe engatar a primeira, você põe no ponto morto, assim por diante. Você fala assim, quando você for dirigir no reino de Deus, você tem que entender que só tem 2 velocidades. A primeira velocidade é para e espera. A segunda velocidade é acelera e vai com tudo. É só isso que existe. Então a tua vida em Deus é, eu vou entender meu tempo. Eu espero. O tempo não é de esperar. O tempo é de eu acelero, eu vou com tudo. O tempo é de esperar. Eu paro. Eu espero. O tempo é de eu acelero, eu vou com tudo. Sabia, eu estava pensando, eu lembrei de uma história outro dia, de uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu tinha 15 anos de idade, e na verdade eu tinha 14 anos de idade, e minha mãe falou assim para mim, ela falou assim, filho, tem uma oportunidade aqui para você, se você quiser. Eu falei, qual que é? Você quer passar as tuas férias de verão lá nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, que é um estado bem rural nos Estados Unidos? A nossa igreja em São Paulo, ela é uma igreja filha de uma igreja da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. Então, entre aspas, a nossa igreja mãe, ela falou assim, lá eles têm acampamento de jovens, lá eles têm festivais de verão, lá eles têm programação de escola bíblica de férias, lá eles têm alguma coisa, e eles têm também um programa que você trabalha nas férias também, você aprende coisas novas. Você quer passar tempo lá na Pensilvânia, nas tuas férias? Eu tinha 14 anos de idade, eu falei assim, ficar as férias inteiras longe de casa, sozinho lá, isso. Eu quero. Eu sempre quis isso. Eu falei, eu quero. Então minha mãe falou assim, então tá bom, então você vai orar todos os dias, pedir para Deus prover para você, e você vai começar a juntar teu dinheiro. E a gente também vai te ajudar, só que você vai juntar teu dinheiro. Então por um ano,
Todas as noites eu orava: Deus, abre as portas, traz tua provisão, e eu quero passar minhas férias daqui 1 ano lá com os meus amigos lá nos Estados Unidos. Tá, então tá bom. Eu fiz isso por 1 ano. Chegou o tal dia daí para essas férias, eu estava lá no aeroporto de Guarulhos com meu passaporte, com minha passagem, pronto, empolgado para chegar lá. Estava indo eu e mais 2 outros jovens da nossa igreja, 2 adolescentes, todo mundo 14 anos de idade. A gente embarcou naquele avião, a gente foi para o outro lado do planeta, chegamos lá em Nova York, eles nos pegaram, nos levaram lá para Pensilvânia, lá no meio da roça. Chegamos lá, eles nos deram um jantar e eles falaram: amanhã a gente começa às 7h30 da manhã. Falei: 7h30 da manhã? O que a gente vai fazer? O programa de trabalho de férias. Pensei: pô, mas a gente não ia para um acampamento, a gente não ia para um festival, a gente não ia para se divertir. Ele falou assim: isso acontece no final das férias. Esses primeiros 2 meses e meio, nós temos o programa de trabalho das férias. E daí as últimas 2 semanas, as últimas 2 semanas, eram 3 meses de férias. Falei assim: as últimas 2 semanas, uma semana é o acampamento e outra semana é o festival que a gente faz. Ah, tá bom. Então, 7h30 da manhã, eu estava lá, acordado lá com os meus 2 amigos, e era uma igreja que não era muito grande, mas eles tinham uma propriedade muito grande. Eles tinham um dormitório que lá dentro da igreja, a gente dormiu no dormitório, a gente acordou às 7h30, estava lá, e daí um dos pastores lá chegou e falou assim: vocês estão aqui no programa de trabalho de férias? Acho que é isso que a gente está fazendo. Assim, hoje vocês vão cortar grama. Falei: cara, eu não sabia que eu estou vindo para um trabalho um programa de trabalho escravo para adolescentes. Mas beleza, 7h30 da manhã, tinha que ficar cortando grama até as 4 horas da tarde. Eu falei assim: tá bom. E ele perguntou assim: Theo, você corta grama? Você já cortou grama? Eu falei: não, cara, eu sou de São Paulo, a gente não tem grama, não existe grama em São Paulo. Ele falou assim: então tá bom, vem cá que eu vou te ensinar. Ele me levou lá para uma máquina de cortar grama. Falou assim: ó, você bota a gasolina aqui, você puxa a cordinha aqui, você liga o cortador, e eu vou, aqui ó. Daí ele me levou para um campo que devia ser equivalente assim, uns 2 campos oficiais de futebol. Grande pra caramba. Ele falou assim: ó, você vai cortar isso aqui nas próximas 3 horas. Falei: tá bom, eu pensando, eu vou ficar empurrando esse negócio, vou ficar empurrando e cortando. Eu falei: não, só que você não pode só cortar, você vai ter que cortar esse negócio simétrico e tem que ficar bonito. Falei: como que eu faço isso? Falei assim: ó, você está olhando aquele poste lá daqui 200 metros de distância? Eu falei: você vai empurrar esse cortador de grama, e você não tira os seus olhos daquele poste, e você empurra, e você não tira os teus olhos daquele poste. O que você vai fazer? Eu não vou tirar os olhos do poste. É isso mesmo, você não tira os seus olhos daquele poste. Quando você chegar lá, você dá meia volta, você procura um outro ponto aqui de referência, e você vem trazendo o cortador aqui, e você faz a mesma coisa, tudo bem? Tudo bem. Então, naquelas férias eu cortei muita grama, eu fiz muita jardinagem, eu trabalhei pra caramba, e acho que aquele cara, por ter um pouco de peso na consciência de ter feito bando de menor, tudo trabalhar que nem um escravo, ele chegou um dia, ele juntou a gente, deu limonada pra gente e falou assim: agora eu quero ensinar algumas lições pra tua vida. Porque pastor sempre tem uns paralelos, né? Então, sabe quem você cortou a grama? Então, na vida, assim. Então, ele falou isso. Lembra quando você cortou a grama? Eu falei: eu lembro, nunca vou esquecer, me traumatizou. Tá bom. Então, na vida é o seguinte: você olha para um ponto, você não tira os teus olhos do ponto, e você empurra tudo que está na tua frente, rumo àquele objetivo. Assim você nunca vai se desviar de nada na vida. Tá bom. E quando eu olho para Provérbios 29:18, eu lembro daquele pastor me ensinando a cortar grama. Eu fico pensando, sabe, Deus está nos chamando para ser uma geração com visão. Deus nos chama para ser pessoas que vivam de propósito, que sejam intencionais. Uma coisa, eu entrei em 2016 falando: vai ser o ano que eu vou ser mais intencional da minha vida. Sabe, tem uma coisa que é um pouco assustador que eu vou falar. Meu pastor, esse pai, meu pastor que eu chamo de meu pai espiritual lá nos Estados Unidos, eu passei 5 anos trabalhando com ele. A cada ano novo ele falava para mim: me dá tua lista. Eu falei: que lista? A lista para você deletar. Como assim? A lista para você deletar da tua vida. E ele falava assim: você vai botar nome de pessoas que você vai deletar da tua vida. Eu falei: por quê? Porque aonde você quer chegar, nem todo mundo pode ir. Não cabe. Ele falava assim: pensa comigo, quantas horas num dia? 24 horas. Quantos dias numa semana? 7 dias na semana. Quantos dias no ano? 365, exatamente. Nesse último ano que passou, você adicionou mais relacionamentos para a tua vida, não é? Sim. Alguns vão ter que sair para dar espaço para os novos. Ele falou assim: eu não estou pregando deslealdade, eu estou pregando foco.
começou a falar para mim, quais são, não só pessoas que você vai ter que talvez abrir mão, mas quais são hábitos que vai ter que abrir mão? Quais são talvez algumas folgas que você vai ter que abrir mão? Rumo o teu objetivo. Ele sempre falava assim, em 2005, seja intencional, me dá tua lista. Ele pegava e coletava a lista de todos os discípulos dele, dá aqui tua lista. Sabe, a realidade é que Deus nos chama para ser uma geração muito mais intencional do que nós somos. E eu creio que se você está aqui hoje, você não fez um investimento financeiro para estar aqui, você não está abrindo mão do teu tempo para estar aqui. Eu sei que pessoas talvez estão aqui que viajaram de grandes distâncias, você teve que, além do custo do evento, você teve que custear a tua passagem, o teu transporte para chegar aqui. Eu creio que isso mostra que eu estou falando com um grupo intencional. Eu estou falando com um grupo que está com fome, ou buscando um foco e com fome de atingir os seus objetivos. Sim ou não? Sabe, eu estava falando assim, Deus, eu quero entrar em 2016 mais intencional do que eu vivi qualquer ano na minha vida. E sabe, uma coisa que Deus está falando comigo, que eu não tinha nem percebido, mas nos últimos 5 anos, vai soar um pouco esquisito o que eu vou falar, mas espera eu terminar tudo que eu vou falar antes de você me julgar, tudo bem? Nos últimos 5 meses, 5 meses, todos os dias nos últimos 5 meses da minha vida, eu tenho pensado em morte. 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 Começou lá no final de agosto, quando eu parei no shopping com o meu carro. Eu estacionei e quando eu saí do meu carro, eu estava com um amigo meu. Alguns de vocês devem conhecer ele, Guga Paiva. Ele estava lá em São Paulo me visitando. Eu falei, Guga, peguei ele no aeroporto, falei, Guga, vamos almoçar. Levei ele, não, vamos jantar. Levei ele para o shopping, parei o carro. Assim que a gente saiu do carro, eu escutei. Pá, pá. Eu levei um susto também. E eu vi 2 meninas saindo correndo da rua, entrando no estacionamento, chorando. Não estava nem chorando, estava desesperada, berrando. Eu falei, o que aconteceu? Calma. As meninas saíram correndo assim na minha direção. Eu falei, o que aconteceu? Elas falaram assim, acabaram de balear um rapaz lá fora. Daí, eu não sei o que aconteceu. Eu e o Gustavo saímos correndo. Daí ela falou assim, moço, o homem está lá com a arma. E ele saiu correndo. A gente saiu correndo, daí tinha bem na saída, na catraca do shopping, do outro lado da rua, tinha um carro parado, a porta aberta, um corpo no chão. Tinha umas 4, 5 pessoas ao lado desse corpo. Eu atravessei a rua. Eu e o Gustavo, na hora a gente falou assim, a gente vai orar, esse cara vai ressuscitar, esse cara vai voltar, sei lá, eu não sabia, ele estava de olho aberto, estava respirando ainda, estava com duas balas no peito. Você começava a ver que já estava começando a sangrar, e a gente começou a orar por ele. E daí eu comecei a falar para as pessoas, alguém chamou a emergência, alguém chamou a ambulância, chamou a polícia, alguém, e as pessoas, foi o dia talvez, mais do que a morte, o que mais me chocou foi a frieza das pessoas. Talvez 20, 30 pessoas começaram a se juntar nos próximos 15 minutos. E as pessoas com o celular, olhando o celular, conversando umas com as outras. E um homem morrendo lá. E eu levantei, chegou uma hora que eu fiquei tão bravo que eu levantei e falei assim, sai do celular! Liga pra emergência, alguém! O homem tá morrendo aqui! Os caras, calma aí, japonês. Eu falei, que calma aí, japonês, nada, cara. Daí eu saí correndo, entrei pro shopping, fui atrás do guarda. Lá no shopping já estou marcado. Eu entro no shopping hoje, os caras, o japonês bravo aí, cara. Porque eu fui atrás do vigia, eu falei assim, vai lá atrás lá e pega lá alguém. Daí o cara falou assim, eu não posso exercer minha profissão fora do shopping. Ele está na rua. Isso é da prefeitura, não é minha. E daí eu saí berrando, você tá maluco? O cara tá morrendo. Ele falou assim, senhor, calma, senhor, calma. Eu falei, não é hora para ter calma. Assim, senhor, é melhor o senhor ligar você mesmo para o 190. E a ambulância não vinha, já tinha 20 minutos, ninguém chegava. 25 minutos, ninguém chegava. Daí chegou um rapaz que não sei de onde, ele falou assim, cara, vamos atrás de uma ambulância. Saiu correndo para Giovanni Gronk. Ele falou assim, vamos ver se a gente acha uma ambulância aqui perto. Daí tinha uma ambulância lá em cima. Ele falou assim para mim, aí, para o trânsito, eu vou atrás daquele cara, eu vou entrar naquela ambulância e vou trazer essa ambulância para cá. Tipo, a ambulância deve estar uns 200, 300 metros lá pra frente. Eu falei, beleza. Eu fiquei na frente, lá no meio da avenida, e falei, para o carro. A gente parou o trânsito. O cara saiu correndo, conseguiu pegar o cara, entrou. E o cara não quis deixar ele entrar na ambulância.
Mas ele veio com o carro assim, vem cá. Ele veio, desceu, chegamos lá. Quando ele chegou lá, ele chegou e falou assim, eu não posso fazer nada, eu não sou do SAMU. Eu sou de um hospital particular, não recebi chamada, eu não posso atendê-lo. Esperamos mais 10 minutos, o SAMU chegou. Quando o SAMU chegou, eles não tinham equipamento dentro da ambulância para cuidar do cara. Eu e o Gustavo tivemos que segurar o cara, botar ele na maca, levantar ele. E eu e o Gustavo pusemos ele dentro do SAMU. Ficamos lá com ele. E ele, a única coisa que ele falava é, liga para minha esposa. E foi a última coisa que eu escutei ele falar. Ele fechou os olhos. 2 semanas mais tarde, uma mulher no final do culto me procura e fala, eu preciso falar com você, chorando. Tá bom. Pois não. Ela falou assim, você é o pastor que estava com meu marido nos últimos instantes da vida dele? Falei, por acaso teu marido é um rapaz que faleceu lá na frente do Shopping Jardim Sul, há 2 semanas atrás? É ele. Ele falou assim, deixa eu te contar do meu marido. Ele era o melhor pai. Meu marido era o cara mais responsável. O meu marido também é evangélico. O meu marido frequenta uma igreja, falou o nome da igreja que é lá do bairro. Ela falou assim, aquele dia, o meu marido esqueceu a carteira dele em casa. E quando 2 adolescentes vieram com uma arma para pegar a carteira dele, ele falou, eu não tenho minha carteira. E quando ele foi olhar para trás para ver se ele conseguia pegar alguma coisa, eles dispararam, eles saíram correndo e foi pego pela câmera de segurança do shopping. E obviamente a gente orou com ela, a gente ajudou ela, a gente falou assim, o que a gente puder, a nossa igreja está aqui para te ajudar, o que a gente precisa fazer, tal. Ela falou assim, não, a minha empresa, ela trabalha numa empresa grande, falou assim, a minha empresa está me dando tudo o suporte que eu preciso. E ela falou assim, eu quero poder vir aqui. Eu falei assim, a senhora é mais do que bem-vinda. Quando a senhora estiver aqui, a nossa igreja quer te abraçar, quer poder dar o apoio. E eu não sei se você já esteve perto de alguém morrendo bem na tua frente. Mas aquilo lá ficou me marcando e continuou me marcando por muito tempo. Pelos próximos 2 ou 3 semanas eu ficava vendo aquele homem se desfalecendo na minha frente. Às vezes eu ficava ligando pro Gustavo falava, tipo, cara, eu não consigo tirar esse negócio da minha cabeça. Ele lá em Brasília, ele mora lá em Brasília. Esse cara, aquele negócio foi muito forte. E eu comecei a meditar no fato que, sabe, a gente, a cada dia que passa, nós estamos mais perto da nossa morte. Sabia que hoje você está mais perto da tua morte do que ontem? 5 meses depois, eu tô lá, a minha esposa berrando, dentro do hospital, falando, e aí todo mundo, empurra, Júnior, empurra! E o meu filho nasce. E eu falei pra médica, né, um pouco de respeito, pra doutora, falei, doutora, eu vou ser o primeiro a pegar esse moleque aqui nessa terra, eu sou o primeiro a pegar esse menino. Ela falou assim, não pode porque a lei não permite. Eu falei, não permite nada, eu sou o pai, eu que fiz esse filho, eu quero pegar esse filho. Tudo bem, então põe a luvinha aqui. Eu mandei eu pôr a luva, tem todo um jeito especial para pôr a luva, para não tocar e tal. Eu estava lá pronto. Quando aquele menino chegou na terra, eu fui o primeiro que peguei aquele menino e passei já para o pediatra. Mas eu fui o primeiro a tocar aquele menino. Sabe o que eu estou falando? E eu estava no hospital à noite, o dia seguinte, estava lá no hospital, lá minha esposa estava na cama lá recuperando ainda. E eu fiquei pensando em Deus, começou a falar comigo. Ele falou para mim assim, em 5 meses, você viu a morte na tua frente, nas tuas mãos, e você viu a vida na tua frente, nas tuas mãos. Você viu alguém saindo dessa terra, e você viu alguém entrando nessa terra. Deixa eu falar uma coisa, você não vai cumprir o teu propósito uma vez que você chegou no céu. Você tem a tua vida nessa terra para cumprir a tua santa vocação. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos só adorar a Deus. A gente chega no céu, a gente só vai ficar santo, 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 santo. É só isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Mas enquanto você está nessa terra, Ele põe dotes dentro de você, Ele põe talentos dentro de você, Ele põe graças dentro de você. Ele fala, eu separei uma vocação para você. Eu separei um chamado santa vocação. É teu. Você pode viver salvo,
ou você pode viver salvo e chamado. Para pensar. Sabe, talvez uma das coisas benéficas para você fazer esse ano é você ir para um cemitério. Sei que vai estranho, mas de vez em quando eu faço isso. Agora você pensa que eu sou bem estranho. Não, eu vou. Uma das coisas que eu gostava de fazer, principalmente nos Estados Unidos, eu morava perto do cemitério. E o cemitério lá era bem bonito. Tinha jardins bem bonitos e tal. E tinha uma árvore, que eu sentava debaixo da árvore e eu olhava as lápides. E eu ficava pensando, Deus, essas pessoas já foram embora daqui. Alguns construíram um desastre aqui, outros construíram sonhos aqui. E aquilo lá sempre fazia com que eu saísse daquele lugar mais focado e mais motivado. Quando eu leio Paulo falando com seu filho espiritual, eu sinto urgência na voz de Paulo. Ei, não deixe que eles desprezem tua juventude. Instiga você os dons que estão dentro de você, que vieram através da minha imposição de mãos. Ei, saiba que você foi não só salvo, você foi chamado. Você sente a urgência do Espírito Santo te chamando para você ter uma visão de vida, uma visão de como que é a família que Ele quer que você tenha, como que é o trajeto ministerial que Ele quer para você, como que é, e quando eu falo trajeto ministerial, não estou falando só de igreja, estou falando da tua profissão, porque aquilo é teu ministério. Sabe, eu escutei uma frase há uns meses atrás que me marcaram bastante. Talvez você também escutou essa frase. É a seguinte: não vamos colocar meta, vamos deixar a meta aberta. Mas quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta. É a coisa mais antibíblica que você pode falar. Deus está falando assim, não, põe uma meta assim. Põe uma meta e conte o custo que vai custar para você atingir essa meta. O meu tempo está terminando, eu quero deixar 3 coisas rápidas para você. 3 coisas. Lá na minha igreja eu sempre faço 3 pontos. Então, para manter a tradição, eu sei que eu não estou na minha igreja, mas eu vou falar para você 3 coisas, é bem rápido. 3 razões porque você tem que ter uma visão no teu tempo de solteirice, tá bom? 3 razões porque você tem que ter uma visão no teu tempo de solteirice. 3 razões porque você não deve viver aquele enredo de samba, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não faça isso. Você vai se desviar assim. Se você não tiver uma visão para o teu tempo de solteiro, você vai se desviar, você vai se corromper. Não porque você é uma pessoa má, porque simplesmente é assim que a vida anda. Então 3 razões porque você deve ter visão durante o teu tempo de solteiro ou solteira. A visão te convida a participar daquilo que Deus já está fazendo. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida não começa depois que você casa. Ele já está fazendo algo. Fala comigo, Deus já está fazendo algo em mim. Sabe, você vai entender aquilo que Ele está fazendo em você uma vez você fala assim, Deus, eu quero ter uma visão no meu tempo de solteiro. Eu quero ter uma visão no meu tempo de solteiro. Eu conversei com um jovem outro dia. Esse jovem, ele é um ponto fora da curva. Ele tem 23 anos de idade. Ele é solteiro. Ele faz parte da nossa equipe Dunamis. Com 23 anos de idade, ele já trabalhou na ONU, recusou um convite para assumir uma posição na ONU de Nova York. Eu perguntei, por quê? Estava entediado. E agora? Me ofereceram um trabalho, uma posição no Banco Mundial. E você? Eu vou aceitar. Trabalhou 8 meses no Banco Mundial em Brasília. Recebeu então um convite para assumir o Banco Mundial numa posição equivalente em Washington DC. Recusou. Por quê? Porque eu quero ficar perto da minha igreja, eu quero ficar perto do Dunamis, eu quero ficar perto da minha família. Tá bom? E agora? Agora eu vou procurar outro trabalho. O cara tem 23 anos, o cara já passou na ONU e já passou no Banco Mundial. E agora? Então assim, agora eu fui contratado por um instituto que é gerido pelos donos da Ambev, João Paulo Leman e os outros caras lá. Qual que é a função dele? Ele pega o dinheiro desses bilionários brasileiros,
são os 3 bilionários brasileiros mais ricos do Brasil, e ele fala para eles, invista nessa ação social, porque isso aqui tem resultado. Não invista nessa ação social, isso aqui é uma farsa. Invista nessa ação social, é isso que ele está fazendo. Ele veio para mim e falou assim, Theo, estou entediado. Eu falei, meu amor de Deus, cara, o que está de errado com você? Ele falou assim, não sei, eu preciso de uma coisa. Eu comecei a entender, falei assim, esse cara precisa ter uma visão para esse tempo, antes dele constituir família. Ele é extremamente talentoso. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Você vai fazer o seguinte, aprende outro idioma, eu já sei 3. Aprende 5 então, cara. Termina o teu MBA então. Tá bom, então ele vai fazer um mestrado. Ele falou assim, outra coisa, cara, você é um nerd. Vai pra academia, cara. Faz uma coisa que você nunca fez antes. Tenta levantar peso. Vai viajar, tem uma visão. Eu falei assim, um dia quando você estiver casado, você não vai ter essa flexibilidade de ficar entrando e saindo de trabalho. Você vai ter que começar a entender melhor o teu chamado. É um momento de você experimentar certas coisas. É um momento que você tem flexibilidade. Mas faz o seguinte, não faça isso aleatoriamente. Escreva para mim um plano. E 3 semanas atrás ele veio com um plano para mim. Ele catou e botou o plano na minha mesa e falou assim, foi lá na igreja, no meu gabinete, e falou assim, aqui, estou com um plano. Qual que é o teu plano? Ele começou a falar assim, eu já estou para entrar nesse programa de mestrado, eu já estou fazendo curso desses idiomas, eu já tenho essas viagens marcadas para eu conhecer esses pontos turísticos, esses museus, eu estou começando já, eu já fiz minha inscrição, comecei um crossfit, até eu quase morri. Eu falei, é óbvio que você quase morreu. E ele começou a falar certas coisas, eu falei assim, glória a Deus, esse é um plano. Eu falei assim, e como líder eu falei assim, eu queria deixar esse plano muito desafiador para ele. Sabe, quando a pessoa fala assim, eu quero ter uma visão, ela começa a entender aquilo que esse tempo de solteirismo consegue providenciar para ela, que é uma flexibilidade de poder fazer uma série de coisas que você não vai poder fazer quando você está casado. Então, o primeiro ponto, a primeira razão pelo qual você deve ter uma visão é porque quando você fala assim, Deus, eu quero ter uma visão, Deus fala, eu já estou fazendo algo na tua vida. Venha com um plano e participe disso. Quando eu era um moleque, eu lembro de tinha uma brincadeira que a gente fazia assim, quem quer brincar de pega, põe o dedo aqui, se não vai fechar. 1, 2, 3, vocês lembram disso? Deixa eu falar uma coisa, Deus já está fazendo alguma coisa. Se você não quer ser usado por Deus, Ele usa uma outra pessoa. Ele está falando assim, você quer viver o propósito, o sonho que eu tenho para você? Põe teu dedo aqui, se não vai fechar. 1, 2, 3. E nós temos que ser uma geração que sai correndo e fala assim, eu ponho meu dedo aqui. Então essa é a primeira razão porque você tem que ter uma visão. Deus já está fazendo alguma coisa. Quando você fala assim para uma visão, Ele fala assim, eu quero te inspirar para um plano. E quando você começa um plano, aquele plano te leva ao ponto onde Deus vai te entregar então a próxima fase da tua vida. Faz sentido o que eu estou falando? Segundo ponto, fala comigo, 2. A visão permite com que você tome território mesmo antes de começar. Qual que é a tua visão para a tua vida em família? Qual que é a tua visão para a tua vida uma vez que você está casado? Sabe, quando você fala assim, eu vou correr uma maratona. Você nem começou a treinar, você está falando assim, eu vou correr uma maratona. Você já está começando a ganhar território antes mesmo de você começar a treinar para uma maratona. Qual o território, Theo? O território da visão dentro do teu coração e a concretização da visão. Esse território você ganha quando você fala assim, Deus, essa é a visão. Quando você declara, Deus, eu quero ser a melhor versão de marido que eu consigo ser, a melhor versão de esposa que eu consigo ser, nesse exato momento você já começa a tomar território. Faz sentido? Um dos meus heróis da fé é um homem chamado Martin Luther King Jr. Vocês conhecem Martin Luther King Jr.? 2 semanas atrás nós tivemos o dia de Martin Luther King Jr. Foi talvez o maior ativista contra o racismo. E ele é conhecido por um discurso que ele dá em 1963, em agosto, lá em Washington DC, onde ele fala, eu tenho um sonho. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Ele não falou, que hoje, se você falar assim, eu tenho um sonho para terminar o racismo, todo mundo vai ficar te aplaudindo, não é verdade? Uau, que legal. Ele falou, eu tenho um sonho, quando, em vez de pessoas aplaudirem esse tal do discurso, ele poderia muito bem levar uma bala na cabeça. Pode ser o que eu estou falando? Antes mesmo dele viver algo, ele já falava, eu tenho um sonho. Naquele momento que ele fala assim, eu tenho um sonho, é a visão que ele tem. Ele começa a ganhar território para algo que nós estamos caminhando. Nós ainda não vivemos a plenitude do sonho dele.
mas estamos caminhando para a plenitude do sonho dele. Faz sentido, gente? Comece a declarar a minha visão de vida. Eu quero ser um marido bem-sucedido. O que é ser um marido bem-sucedido? Eu quero ser uma esposa bem-sucedida. Declare, se ponha numa posição vulnerável. Eu quero ser o melhor. Deixa eu falar para você, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai pegou as coisas, ele era pastor da nossa igreja. Ele foi pego em adultério, escândalo financeiro. A equipe apostólica foi confrontá-lo. E eles confrontaram ele. Ele nunca catou, ele largou minha mãe, largou eu e minha irmã no dia do aniversário da minha irmã. Pegou as coisas, foi com a amante, saiu. Nunca mais voltou. Abandonou a igreja, abandonou o casamento. Desde pequeno eu falo, eu vou ser um pai diferente. Theo, você não é nem casado. Theo, você não tem nem nenhuma namorada. Theo, você ainda está na faculdade. Como você está falando que você vai ser um pai? Eu vou ser um pai diferente. Theo, você tem 14 anos de idade. Eu vou ser um pai diferente. Eu lembro com 12 anos de idade, no retiro infantil da minha igreja, o Espírito Santo ainda curando feridas que tinham sido deixadas por essa ausência de uma figura paterna na minha vida. Eu falava assim, eu vou ser um pai diferente. Você tem 12 anos, moleque. Eu vou ser um pai diferente. Qual que é a tua visão? Até eu estou muito longe disso. Comece a declarar. Você já está ganhando o território da visão no teu coração, da concretização dessa visão. E por final, a visão dá um significado ao teu sofrimento. Jesus nunca prometeu que seria fácil, não é verdade? Quantos de vocês sabem que não é fácil? Ele só prometeu que você teria um significado no teu vale, na tua tempestade, nos teus processos. Sabe, eu quero só terminar contando essa história e eu quero orar com vocês logo depois. Quando você tem um significado para você passar por tudo que você está passando, o significado ou a visão te traz o significado que vai te impulsionar para o final. Sabe, não sei se você já ouviu falar de uma coisa, de um grupo chamado Navy SEALs. Alguém já ouviu falar de Navy SEALs aqui? São a elite da elite do exército americano. São os caras que mataram Bin Laden. Sabe o que eu estou falando? Os caras eles fazem filmes desses caras. Esses caras são pessoas que passaram por treinamentos que foram até o limite. Literalmente, eles falam para você ser um Navy SEAL, você tem que morrer e você tem que confiar a tua vida na mão do teu parceiro. E ele vai ter que ele tem que fazer você reviver, fazer massagem cardíaca e trazer você de volta. Todos os Navy SEALs já morreram, por isso que eles falam que eles não têm medo de morte, porque eles já morreram. Me lembra um pouco como nós somos quando nós falamos que nós já morremos para nós mesmos. O cristão de verdade não tem que ter medo de morte, não é verdade? E sabe, esses Navy SEALs, eles são pessoas assim extremamente treinadas. Para cada um Navy SEAL existe 14 funcionários do exército americano servindo só um soldado Navy SEAL. Eles têm seus próprios engenheiros, suas armas são todas customizadas, a maioria deles falam mais do que um idioma, a maioria deles estão em forma física melhor do que atletas em alto nível profissional. Eles são assim, máquinas mortíferas, esses Navy SEALs. Então, um general Navy SEAL, ele saiu, ele se aposentou e ele falou assim, eu quero começar um trabalho, um projeto, que eu vou proporcionar para os civis, que nem eu e a maioria de vocês, civis, para passarem pelo treinamento inicial do Navy SEAL, que se chama Hell Week, que é a semana do inferno. Eles falam, se você sobrevive Hell Week, ou a semana do inferno, aí você começa a treinar com os Navy SEALs. Você começa a treinar, e você tem outras baterias de testes, mas a primeira bateria de teste é a semana do inferno. Então ele falou assim, eu quero pôr isso à disposição para civis. Então tem executivos que vão fazer isso, tem atletas da NBA que vão fazer isso, tem atletas do UFC, de MMA que vão fazer isso, tem estudantes universitários que vão fazer isso. Então, eles são pessoas que eles pagam para passar por esse treinamento desses Navy SEALs que, na maior parte das vezes, eles falam que 80% desistem. E aí que eles fazem o dinheiro. Eles falam assim, esse negócio é difícil, ninguém consegue isso aqui, ninguém sobrevive. Daí vão aqueles marmanjos e falam assim, eu consigo. Eles falam assim, você vai ter que pagar a inscrição para fazer nosso programa de uma semana. Daí o cara paga e o cara desiste no terceiro dia. Ficou com dinheiro. E assim que os caras, é um negócio. Eles estavam fazendo um documentário disso no Discovery. Eles estavam entrevistando esse fundador.
Eles falam assim, como que funciona, como que você lida no início, fazendo as entrevistas para aceitar? Ele fala assim, normalmente eu entrevisto todo mundo que vai passar pela Semana de Inferno no nosso programa. E na entrevista eu já sei quem vai sobreviver e quem não vai. Ele falou assim, de cada 10 que passam pelo nosso programa, 8 vão desistir. E eu sei quem são os 2 que vão até o final. Como que você consegue? Na entrevista, conversando. Ele falou assim, com uma simples pergunta. Qual pergunta? Eu começo a entrevista dizendo assim, você tem certeza do que você está fazendo? Sim. Você sabe que você vai pôr bastante dinheiro nesse programa e é capaz que você desista no meio. Você quer realmente fazer isso? Sim, quero fazer isso. Você sabe que isso aqui é extremamente difícil, não só fisicamente como mentalmente? Sim. Você tem noção que você vai dormir na média 3 horas por noite? Sim. Você sabe que você vai passar fome, vai passar sede, você vai passar exaustão, e é capaz que você já assinou esse documento que você está nos isentando de responsabilidade de qualquer dano para a tua saúde? Sim. Você realmente ainda quer fazer isso? Quero. Por quê? Porque eu sou um atleta da NBA. Eu estou em muita forma, plena forma física. Eu consigo, eu sou forte. Ele falou, esse cara não passa. Esse cara não dura 2 dias. Daí ele vai para um homem X. Talvez ele usou o exemplo de um médico. Um médico que trancou o consultório por 1 semana e foi fazer esse programa da Semana do Inferno. Ele fala assim, você tem certeza do que você está fazendo? Sim. Você sabe que isso aqui é difícil? Sim. Você sabe que você pode desistir? Sim. Você sabe que a tua saúde? Sim. Falou tudo. Ele falou assim, por que você está fazendo isso? E o médico falou, eu já tenho um filho, a minha esposa está grávida com o nosso 2º filho, eu estou fazendo isso porque eu quero que os meus filhos olhem para mim e vejam um pai que é forte, que não importa a adversidade que nós vamos enfrentar como família, eu vou conseguir protegê-los. Daí o general falou assim, esse cara vai sobreviver. Esse cara sobrevive mais do que os atletas profissionais. Por quê? Ele falou, ele tem um porquê grande. Minha pergunta hoje, qual é o teu porquê? Qual é o porquê que você tem que vai te fazer bater um brigadeiro na tua vida, que vai te fazer não só receber, mas andar nele? Qual é o porquê na tua vida que é tão grande, que faz você não ser só salvo, mas viver a tua santa vocação? Qual é o porquê que você carrega dentro de você, que vai ser tão grande o suficiente de fazer com que você chegue a constituir família e viver aquilo que você sonha? Qual que é o teu porquê? Qual é o porquê que traz significado aos teus processos? Querendo ou não, todos nós estamos num processo. Eu falo para você, estou casado não há muito tempo, estou casado 4 anos. Mas eu também tenho meus processos. E de vez em quando Deus tem que me lembrar do porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? Sabe, eu creio que hoje à noite é uma noite que eu gostaria de terminar e pedir para você ficar de pé onde você está. Enquanto você fica de pé onde você está, eu gostaria que você falasse, Deus, aumenta esse porquê no meu coração. Sabe, eu de verdade, eu creio de verdade que o que vai fazer diferença para você terminar a tua carreira, vivendo o chamado que Deus tem na tua vida, de verdade, o que vai fazer você constituir a família que Deus quer que você venha constituir, é quando você foca no porquê. Qual é o porquê que Deus está pondo dentro do teu coração hoje? Eu sei que esse porquê, ele tem aspectos que ele varia de acordo com estações. Eu falei um pouco de tempos e estações aqui. Eu sei que esse teu porquê tem momentos que ele varia de acordo com a época que você está vivendo. Hoje você está solteiro, amanhã você pode estar casado. Você talvez vai ter que atualizar um pouco o teu porquê. Mas eu creio, sabe, que no fundo de todos os porquês, se é que existe essa palavra, que nós possamos ter ao longo da vida, existe um porquê que ele é sólido, que é, sabe, Deus quer que você venha a ser nessa terra um reflexo do céu. Sabe, quando alguém pergunta, qual que é o teu porquê, Theo? Eu falei, eu tenho muitos porquês, mas no fundo, a raiz de todos os meus porquês é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso está nos céus, seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Eu quero ser um reflexo dos céus aqui na terra. Eu quero ser um reflexo da vontade de Deus aqui na terra. Eu sei que você talvez tenha um sonho de que a tua família vai ser o reflexo da família dos céus aqui na terra. Eu sei que lá no céu Deus tinha um propósito para você e Ele quer que você fisicamente venha viver o reflexo daquele propósito aqui na terra. Seja isso através do teu ministério, seja através dos teus estudos, seja através do teu casamento, seja através do teu momento hoje de solteirice. Qual que é o teu porquê? Qual que é o teu porquê que te faz andar em santidade? Qual que é o porquê que faz você dizer não a uma coisa que você fala, isso está o tempo errado? Qual que é o porquê que você diz que te faz dizer não para uma coisa que poderia ser fácil? Qual que é o porquê que faz você dizer não à oportunidade de ficar fito no teu propósito? Qual que é o teu porquê? Deus hoje está querendo renovar essa visão do porquê no nosso coração. Feche os teus olhos onde você está.